Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de domingo. Vamos nessa com Campeonato Brasileiro, também temos ligas europeias. Tudo bem, Matheus Montenegro? Tudo bem, meu querido Fábio Hermano? Vamos que vamos. Domingou por aqui, um domingo recheado, metade da rodada do Brasileirão que tá faltando. Temos clássicos, né? Mais um domingão aí cheio de clássicos, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu. Eu, inclusive, gostaria de levantar essa polêmica, tá? Qual é o maior clássico do Brasil para você? É um desses dois? É o Grenal? É um Bavi? É um Repá? Comenta aqui embaixo, tá? Vamos interagir aí. Mas eu e Fábio Hermano iremos focar aqui nas nossas análises voltadas para as apostas esportivas, beleza? Tem Premier League também, a gente vai passear ali por Ligue 1, La Liga e tudo mais. Esse é o compromisso que eu e Fábio temos todos os dias aqui com vocês. Auxiliá-los no mundo das apostas esportivas, beleza? Passar para cada jogo para trazer nuances, informações e você aí do outro lado aplica esse estudo que eu e Fábio Hermano fazemos para a metodologia que você usa nas apostas, beleza? Em troca, a gente só pede uma coisinha simples, gratuita. Inscreva-se no nosso canal, velho. Isso aí ajuda muito o nosso crescimento. Se você puder, deixa o like, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. Tudo isso vai nos ajudar a seguir crescendo para que a gente faça um trabalho cada vez melhor para você. Simbora, Fabião. É isso. Vamos nessa aqui, né? Falar aqui do nosso rumo aos 9 mil inscritos, tá? Estamos perto dessa marca, a gente conta muito com você. Para chegar nesse número, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, seja membro aqui do Bets de hoje. Vamos colocar o Score Tabs na tela, né, para os jogos deste domingão, né? Temos bastante jogos aí, Premier League, Série A do Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos começar pela Premier League. Temos 4 jogos, tá, nesse domingo. Vamos começar com Sunderland e Tottenham, tá? O Tottenham que entrou na zona de rebaixamento. Vejam vocês aí, o West Ham, né, venceu o Wolverhampton na sexta e colocou o Tottenham aqui na zona. O Tottenham que vai estrear treinador, né, o Roberto De Zerbi, nesse jogo. Vai pegar um Sunderland que tá ali tranquilo, né, não vai cair, 13 pontos, então já tá meio tranquilo aí em relação ao rebaixamento. Seria muito difícil, né? Essa turma toda teria que melhorar muito nessa reta final, enquanto o Sunderland teria que perder praticamente todos os jogos. O Sunderland que caiu muito de rendimento em casa, tá? A gente vai ver os jogos em casa. Ele perdeu do Brighton, ele perdeu do Fulham e perdeu do Liverpool, tá? Os últimos jogos em casa da equipe do Sunderland. Que, por outro lado, venceu fora, né? Venceu fora aqui o Newcastle, empatou fora com o Bournemouth, venceu fora outro time aqui. Cadê? Ele deve ter vencido alguém. Não, foi só esses dois mesmo, né? Leeds, tá? Venceu o Leeds e venceu o Newcastle. E empatou com o Bournemouth jogando fora de casa. É um time que tá melhor fora do que em casa no recorte recente, não era o habitual. Né, o Tottenham só tem uma vitória nos últimos 10 jogos e foi uma vitória pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Tomou 3-0 do Forest, né? Aí o Igor Tudor foi demitido após esse jogo. Mas é um time que deixa gol em quase todas as partidas, tá? Nos últimos 10 jogos, o Tottenham marcou gol em 8, Matheus Montenegro. Cara, eu acho que o Tottenham vai dar um gás aqui, tá? O time não é tão ruim assim para ser rebaixado. A própria campanha na Liga dos Campeões, né? Na fase de Liga, o Tottenham foi top 8. Então, eu acho que eu confio no Tottenham, tá? Apesar das estatísticas, aqui é muito mais análise de contexto do que de estatística. Assim, a estatística também porque o Sunderland caiu de rendimento em casa, então isso me faz acreditar um pouco no Tottenham. Claro, é um jogo difícil, é um jogo até que se você quiser pode ficar de fora ou esperar o ao vivo, mas um golzinho do Tottenham pagando 1,30 eu gosto. É um joguinho capcioso, viu, velho? Eu já vou adiantar logo isso, inclusive. Eu acho que é um domingão muito capcioso. A gente vai ver vários jogos difíceis, porque são muitas equipes que não passam tanta confiança assim, beleza? E esse confronto já começa justamente com esse contexto. Vale lembrar que esse aqui é um jogo das 10 horas da manhã, tá? A gente tá aí começando pelos mais cedo. Velho, eu até boto fé em um gol do Tottenham. Eu não confio no Tottenham, por exemplo, é uma dupla hipótese. Eu acho que é loucura você confiar em resultado final a favor dos Spurs. Mas um gol, eu acho que é uma boa, pensando de 2 pontos de vista. Primeiro, até o Tottenham muito mal, normalmente ele consegue deixar seus golzinhos. Como visitante, nos últimos 7 jogos, o Tottenham só tem uma vitória. Porém, ele marcou gol em 6 desses 7 jogos, beleza? Isso me passa uma certa credibilidade, né? O Tottenham é assim desde o início da temporada. Jogos extremamente movimentados, até mesmo nas derrotas ele deixa seu golzinho. Tem um poderio ofensivo, mas uma defesa que deixa muito a desejar. E atrelado a isso, a gente tem um fator que é o Sunderland caiu muito de rendimento. Era um time que a gente batia na tecla que era muito estável jogando em casa, muito difícil de ser batido.
Às vezes empatava demais, né? Eu me lembro que o Sunderland ali por volta da metade do campeonato, 10 jogos em casa, ele tinha 5 vitórias e 5 empates. Porém, se você pega as últimas 3 partidas em casa do Sunderland, ele perdeu todas. Então ele deixou de ter essa confiança jogando no Stadium of Light, né? Que é a sua casa. Então, meu velho, eu gosto do gol do Tottenham. Mas é um jogo capcioso, porque é um time que tá na zona de rebaixamento, é um time que deixa a desejar. Então, se você quiser fugir desse gol do Tottenham, quiser abrir o leque, o over e meio eu também acho uma boa pedida, beleza? Meu palpite aqui é que vai ser um jogo movimentado. Mas eu não acho que vai ser um 2-0 Sunderland. Por isso que eu até prefiro o gol do Tottenham. É fazer aquele comparativo. Você acha que é mais provável ser 2-0 Sunderland ou 1-0 Tottenham, por exemplo? Então, assim, o Tottenham com mudança de treinador, eu acho que ele pode ter um crescimento nessa reta final. Por isso eu prefiro o gol do Tottenham. Eu também prefiro, até porque o Sunderland perdeu alguns jogos por 1-0, né? Então, isso. Talvez... É porque o Tottenham também toma muito gol, mas assim, chegou um novo treinador, pode ajeitar ali um pouco a defesa. É um jogo onde o Tottenham vai ter que ter muita atenção, né? Sobretudo defensivamente. Enfim, eu gostaria do gol do Tottenham aqui, mas é um jogo difícil, tá? Assim como o Forest e Aston Villa, porque são duas equipes que jogaram na quinta-feira, tá? Pela Liga Europa, inclusive... o Aston Villa venceu, né? Jogando fora de casa, a equipe do Bolonha. O Forest ficou no empate com o Porto, né? Bons resultados. Mas o Forest aqui tem um jogo decisivo, né? Porque o Forest também pode entrar na zona de rebaixamento. Quer dizer, não entrar, né? Mas assim, se o Tottenham vence, ele fica a uma posição da zona de rebaixamento com a mesma pontuação do West Ham. Então ele pode. São os times que estão aqui, né? Do Leeds para baixo, estão brigando para não cair, né? Do Palace para cima é mais difícil. Então tem isso, né? 2 times que jogaram no meio de semana. O Aston Villa também não pode dar bobeira, né? Porque ele pode perder essa 4ª colocação para o Liverpool em algum momento aí do campeonato. Então, apesar disso, vão jogar com força máxima. Não faz sentido eles pouparem aqui. O Forest já não perde há 3 jogos, né? Venceu o Tottenham e venceu o Midtjylland, né? Pela Liga Europa. O problema do Forest é que ele tem alguns jogos bem under, tá? 0-0 com o Fulham, 1-0 perdeu para o Midtjylland, aí perde do Liverpool por 1-0, o gol foi nos acréscimos. Enfim, são times, tanto o Forest como o Aston Villa, eles não têm uma linha muito clara de under e over, tá? Às vezes é over, às vezes é under. O Aston Villa está sendo até mais over 1,5 recentemente. Os jogos estão saindo ali pelo menos 2 gols, mas eu lembro de muitas vitórias e derrotas do Aston Villa na Premier League por 1-0. Né? A gente pode até pegar aqui a estatística, né, de over 1,5. O Aston Villa nem tem uma estatística tão alta assim para um time da parte de cima. É 71%, o Forest é 77%. A gente vê muitos times da Premier League bem acima de 80% nesse quesito. Né? Mas é um time que marca em 71% dos jogos. O Forest marca em mais da metade. Enfim, pelo contexto, né, de decisão para o Forest na parte de baixo e o Aston Villa na parte de cima, pode ser um jogo também com gols, Matheus Montenegro. O resultado final aí eu realmente acho bem, bem difícil. Velho, outro jogo, eu acho que esse aqui ainda é mais difícil do que o outro, beleza? Porque lá a gente tem um fator de... O que eu destaquei do Sunderland, um momento recente muito ruim do Sunderland, que eu acredito que pode pesar muito a favor do golzinho do Tottenham. Aqui eu até prefiro o gol do Aston Villa também do que o over 1,5, beleza? A gente tava conversando sobre isso, inclusive, no pré. Faberman até preferia abrir mais aí. Mas, velho, o Nottingham Forest dentro de casa, ele vem muito frágil, tá? Eu queria até puxar isso aqui, ó. Nas últimas 10 partidas em casa, o Nottingham Forest só tem uma vitória, que foi contra o Ferencváros pela Europa League por 4-0, beleza? E desses 10 jogos em casa, o que mais me surpreende não é nem isso. É o fato de que ele só conseguiu marcar gol em 4. Ele passou em branco em 6 dos seus últimos 10 jogos dentro de casa. E isso me deixa com muito pé atrás, beleza? Você pode entrar na questão do contexto, né? Ele meio que vai entrar numa situação aí de desespero, essa briga contra o rebaixamento ficando cada vez mais séria e tudo mais. Mas eu ainda prefiro o gol do Aston Villa, velho. Eu acho que é mais confiável do que o over 1,5. Eu tô fazendo esse comparativo do gol do Aston Villa com o over 1,5 na partida, beleza? É muito parecida a análise com a que eu tenho lá do Tottenham. Eu acho que pode muito bem ser 1-0 Aston Villa apenas, como foi o último jogo do Aston Villa, diga-se de passagem, né? Então, velho, eu prefiro confiar... Quer dizer, o último jogo não, foi contra o Lille, que o Aston Villa ganhou recentemente por 1-0, fora de casa, né? Ele tem uns joguinhos por 1-0 aí recente, uns joguinhos que a defesa funcionou, o Aston Villa, não o Forest. E aí, fazendo esse comparativo, velho, gol do Aston Villa ou over 1,5 no jogo, eu prefiro o gol do Aston Villa. E você, Fabiano, o que é que você acha? É um jogo difícil, tá? Assim, os dois pelo menos estão na mesma situação, né? Os dois jogaram na quinta-feira, então a questão do desgaste é meio igual para cada um.
Se a gente for colocar na balança a questão técnica, aí o Aston Villa sai na frente, né, por ser um time mais qualificado. Então, entre um e o outro, eu também prefiro o gol do Aston Villa, mas acho que é um jogo, até preferia mais para ao vivo, tá? É um jogo muito equilibrado, as odds dizem isso, né? Na verdade, quase todos os jogos, né? Sunderland e Tottenham também, odds iguais. Mas pré-live, acho que o que dá para ter mais confiança é realmente esse gol do Aston Villa, que no recorte recente vem marcando em quase todos os jogos. Bom, a gente tem Palace e Newcastle aqui, tá? É um jogo de times ali que estão em posições bem parecidas, né? O Palace com um certo risco ainda de rebaixamento, dependendo do que aconteça. Se o Tottenham vence, por exemplo, e ele não ganha o jogo, a diferença vai para 7 pontos. Ainda faltando 7 jogos, ainda é uma ameaça aqui para o Palace. A equipe do Newcastle, né, já está meio ali, não cai, não vai brigar por nada também, já está próximo ali dos 45 pontos. O Palace jogou na quinta-feira, e aí eu acho que por isso esse jogo eu até não entraria, tá? Porque o Newcastle vem numa fase ruim, tá? A gente vai ver aqui que o Newcastle vem de 2 derrotas, perdeu do Sunderland em casa, tomou 7 do Barcelona, eliminação, aí até ganhou do Chelsea, né? Um bom resultado, perde do City, ganha do United, mas tem umas derrotas, perdeu do Everton também, assim, os jogos que a gente pensa que ele vai mal, ele vai bem, e os jogos que a gente pensa que ele não vai bem, que ele vai mal, ele vai bem, enfim, é um time que meio instável também, tá? A equipe do Newcastle tem uma estatística que ele marca em quase todo jogo, tá? Ele marcou nos últimos 10. Isso é uma boa estatística. E o Palace, né, que até 25 jogos sem perder, mas muitos jogos pela Liga Europa, é verdade. Tem 2 0-0 aqui recente contra Leeds em casa e contra o AEK Larnaca na Conference. Então, é um time também que não me passa confiança, não. Assim, eu até preferi o gol do Newcastle aqui do que o gol do Palace, tá? A questão física na Premier League conta muito. Então, um time que não jogou no meio de semana contra um time que jogou, cara, eu acho que isso tem um impacto dentro de campo considerável. E assim, o Newcastle é mais qualificado do que o Palace, apesar da proximidade na tabela. Ou eu fugiria, ou eu pegaria o gol do Newcastle, mesmo sendo visitante. E aí você, Matheus Montenegro? Esse já é um jogo que, de fato, eu deixo mais para ao vivo, tá, galera? Esse fator físico que o Fábio citou, de fato, pesa muito. Diferente do Forest e Aston Villa, por exemplo, lá os dois times tiveram um jogo no meio de semana, né? Aqui é, de fato, só o Crystal Palace, que vale destacar. Ele começou agora a levar mais a sério a Conference League, né? Até porque é um título vigente aí para a equipe, né? Um título continental. Então ele foi com força máxima contra a Fiorentina quando venceu por 3-0, beleza? Pode até ser que no próximo jogo de Premier League você confie um pouco mais no Palace, porque acredito que ele vai poupar nesse jogo de volta agora, já fez um resultado muito bom na ida. Mas, meu irmão, esse jogo para mim aqui é o gol do Newcastle no ao vivo. Eu acho que é isso aí. Pré-jogo é muito capcioso, tem muitas oportunidades nesse domingo, então eu fugiria também. Cara, inclusive, os outros 2 jogos que a gente analisou, eu até prefiro mais o ao vivo do que o pré-jogo também, beleza? É mais para quem quiser fazer a sua betzinha aí no... Porque como são de manhã esses jogos, né? Tem gente que gosta de fazer ali por horário. Pô, vou fazer uma betzinha aqui de manhã, outra de tarde, outra de noite. Aí, beleza. Eu confio mais nos outros 2 jogos. Esse aqui eu deixaria mais, de fato, só se o Newcastle estiver jogando muito melhor, se você começar a observar essas nuances físicas. Eu acho que tem uma tendência grande do Newcastle crescer no segundo tempo dessa partida, por causa desse fator físico. Crystal Palace mudar o esquema ali logo cedo, tirar algumas peças. Então você pode ficar de olho, eventualmente, nesse gol do Newcastle para o ao vivo. É o que eu recomendo nessa partida. Muito bem, para fechar a Premier League tem Chelsea City, o City podendo diminuir a distância para o Arsenal, né, que perdeu para o Bournemouth no sábado, né, derrota dura aí para o apostador, né, muita gente confiou, pelo menos uma dupla hipótese, né, do Arsenal, inclusive a gente, mas o Bournemouth, inclusive a questão do fator físico, né, o Arsenal jogou no meio de semana, o Bournemouth não jogou, isso realmente acabou pesando nesse confronto. E aqui a gente tem 2 times que já estão eliminados, né, das competições europeias, tanto o Chelsea como o City, então os 2 estão descansados. O Chelsea querendo vaga em competição europeia, né, se distanciou um pouco aí, só tem uma vitória aí no recorte de 5 jogos. Em casa é um time instável também, tá? O Chelsea só tem 6 vitórias em 15 jogos como mandante, pouquíssimo, menos da metade dos jogos ele venceu. E o City é um visitante que perde pouco, perdeu 4 jogos, né, em 15, então em mais de 2/3 aí não foi derrotado. Eu confio mais no City aqui, viu, Matheus Montenegro? Eu acho que, inclusive, essa derrota do Arsenal vai dar um gás aí para a equipe do City. O Chelsea muito mal, né? Ganhou do quê? Do Porto Vale, mas é um time da 3ª divisão. Aí tomou 3 do Everton. O Everton nem consegue fazer gol direito normalmente. 3 do PSG na ida.
na volta, 5 na ida, perdeu do Newcastle em casa. Enfim, toma muito gol a equipe do Chelsea e vai pegar um City descansado e na perseguição ao Arsenal. Então aqui, cara, eu acho que o Arsenal, o City não perde aqui, viu? Também acho. Esse é o jogo dos 4 da Premier League que eu mais gosto, beleza? É onde eu vejo mais custo-benefício. E mais uma vez eu vou trazer essa análise parecida com a que a gente fez na FA Cup, que eu destaquei, bicho, City e Liverpool, teoricamente, é o jogo mais difícil aqui, né? Teoricamente não, era, né? Porque era Chelsea, Port Vale, Southampton e Arsenal. E aí você viu na prática, o Arsenal foi eliminado do Southampton. E aí o City meteu um 4-0 e tinha muito custo-benefício no City. Aqui é a mesma coisa, beleza? O grande problema é que o gol do City não paga bem, que essa seria a minha melhor pedida. Mas está muito baixinha. Essa aí só vai valer a pena para quem quiser fazer uma tripla, uma quádrupla, algo assim, e mesclar odds baixinhas ali, né? Mas, cara, o dupla hipótese do City tem valor. O over 1,5 tem valor. Eu gosto bastante, até porque eu não descarto o gol do Chelsea. Então, quem quiser se arriscar ainda mais, o ambas marcam tem valor também. Esse é um jogo que dá para você brincar bastante, beleza? Velho, a odd do over e meio que tá 1,15, mas ela tá cerca de 1,20, tá? É onde eu prefiro. Eu até prefiro o over e meio. O que é que tu acha? Não, assim, por mais segurança, né, para fugir resultado final, de fato é o over 1,5, que aí vai que o Chelsea vence, joga em casa. Mas para quem quiser dar uma ousada e quiser inclusive fazer uma aposta simples, acabei de ver aqui, tá? A dupla do City com over 1,5 no jogo é 1,62. Tá? Então fica a alternativa. Quem quiser arriscar mais, quiser fazer um bilhete nesse jogo, eu particularmente confio no City. Enfim, eu acho que o contexto é bem favorável ao time do Guardiola. Mas, claro, para aquela duplinha, para aquela tripla, é o over 1,5, que aí você também abre margem para qualquer resultado final. Mas, para quem quiser a ousadia do dia, para mim a ousadia do dia era esse dupla com over 1,5 do City, para ir para 1,60 num único jogo. Mas, claro, para nossa metodologia é o over 1,5. Perfeito. É isso aí, velho. Inclusive, eu até prefiro esse dupla do City com over e meio do que o ambas marcam, tá? Porque aí um 2-0 City é green, né? Você não precisa que o Chelsea deixe seu gol também. Cara, Campeonato Espanhol a gente não gosta tanto, tá? O Bilbao é um time bem irregular, o Villarreal é um bom time, mas fora de casa não consegue jogar tão bem como joga em casa. Celta contra o Oviedo parece ser o jogo mais interessante, mas o Celta tem que tirar uma desvantagem do Freiburg, né? Perdeu 3-0, não sei se vai poupar aqui, se poupar aí já vira um jogo arriscado, tá? O Celta tá ali brigando por vaga em Liga dos Campeões, tá? Com o Betis, então acho que não vai poupar. Mas, querendo ou não, chega desgastado. Mas pelas odds, um dupla com gol do Celta aqui deve ter, tem odds sim, dupla com gol do Celta. Seria a única coisa do espanhol aqui que eu iria, tá? O Betis joga fora com o Osasuna é um time chato. Seria o único jogo aqui que eu destacaria de La Liga, Matheus Montenegro. Isso, concordo com você, tá? São joguinhos muito capciosos. O Raio Vallecano e o Villarreal são dois times que, quando jogam em casa, passam uma confiança maior. Então, se esses dois times fossem mandantes, a gente poderia entrar em uma dessas. Como sou visitante, joguinhos mais capciosos, a gente foge. De fato, a melhor pedida é o Celta de Vigo, beleza? Só que eu, pelo menos, esperaria para confirmar essa escalação. Porque assim, o Celta de Vigo ele tá brigando por vaga em Liga Europa, né? Competição europeia, porque ele pode nem pegar Liga dos Campeões, porque o Betis é o quinto, né? Liga das Campeões, é verdade. Liga dos Campeões, ele tá nessa briga ainda. Então eu não acho que ele vai abrir mão aqui. Até porque ele tomou 3-0 lá na Liga Europa, né? Então ele pode até tratar meio que como um confronto que já era. Mas eu ficaria de olho, certo? É o jogo de La Liga que vale a pena. Aqui já é de 1h30 da tarde, após os joguinhos da manhã ali da Premier League. Então você pode ficar de olho. Se o Celta de Vigo for força máxima, eu gosto do dupla com gol. Até porque o Celta de Vigo tem um ataque muito forte. Então você pode confiar sim no gol dele. E não apenas no dupla hipótese, tá? Muito bem. Campeonato italiano, temos aqui Parma e Napoli. Aqui é um jogo um pouco complicado, né? Porque o Parma é um time que perde pouco, se bem que não vem vencendo muito, né? Mas é um time que tem 12 derrotas. Se a gente pegar do 10º para baixo, é o time que menos perdeu, né? Perdeu 12. Mas também vence pouco, né? Mas empata muito, 11 empates. É um dos times que mais empatou aí no campeonato italiano. Pega o Napoli, que é muito forte em casa, né? A campanha do Napoli em casa é invicta ainda. Mas como visitante, 9 vitórias, um empate e 6 derrotas, né? Tem muita derrota fora de casa, um empate só. A equipe do Parma tem uma defesa boa, tá? Assim, a gente tá vendo aqui, ó, do 10º para baixo, ele é o time que tem a melhor defesa. Recentemente conseguiu ganhar fora de casa do Milan por 1-0, tá? Por isso é um jogo meio capcioso. Eu acho que é um jogo mais pro ao vivo, tá? Se o Napoli começar bem, criando chances de gol,
dá para ir no Napoli, né? Que inclusive vem de 5 vitórias seguidas. Mas é um time que também não marca tantos gols, né? 1-0 no Cagliari, 1-0 no Milan, 2 no Lecce, 2 no Torino, 2 no Hellas Verona. Enfim, eu acho que é um jogo, pela essa boa defesa do Parma, né? Que até nem vem sendo tão boa, né? Tomou 7 gols nos últimos 3 jogos. Mas antes a gente vê aqui que era um time que conseguia passar jogos sem tomar gol. Eu acho um pouco capcioso, tá? Mas enfim, quem quiser um dupla com gol do Napoli, também acho que faz sentido para esse jogo. Pois é, não tá entre também as melhores do dia, ao meu ver, beleza? É um joguinho que pode ser levemente capcioso e eu acho que o custo-benefício não tá interessante. É um odd de apenas 1,60 aí pro Napoli. Série A já é uma competição que a gente não gosta tanto assim, né? Então, pô, eu até prefiro, por exemplo, um Como Inter aí, que já a gente vai para lá. Mas é isso, velho. Eu acho que no máximo eu ficaria com um golzinho do Napoli mesmo. Mas comparando com outras que a gente tem no dia, eu acho que essa aí tá abaixo de fato, porque o Parma às vezes é um time chatinho, velho. E aí, Napoli de visitante, melhor não botar entre as melhores do dia, não. Muito bem. Tem Como e Inter, né? Aqui é um jogo da parte de cima, né? O Como querendo manter uma vaga em Liga dos Campeões, a Inter precisando pontuar, né? Porque, por exemplo, se o Napoli vence o jogo e a Inter perde, a diferença cai para 4 pontos. Né? Então já fica perigoso aí essa situação da Inter, né? Que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias. A equipe do Como perdeu um jogo nos últimos 10. Foi um jogo, acho que foi pro Milan. Não, foi pro Milan, não. Cadê? Foi para a Fiorentina em casa, né? Foi um jogo bem surpreendente. É um time que não é tão over assim, né? Tem alguns 0-0, o Udinese. Inclusive, ele sempre. Mas aqui foi Copa, né? Copa é um contexto mais diferente. Foi 0-0, foi o jogo da ida ainda, né? Tem o jogo da volta, que ainda nem aconteceu. Mas é isso, tá? Que como é um time bem forte, a Inter, mais forte ainda, é um time que só não fez gol em 3 jogos no ano, salvo engano. Esse Como pela Copa e os 2 jogos contra o Milan pela Liga Italiana, tá? De resto, fez gol em todos os jogos da temporada, todos, sem exceção. Então, é um time que tem um ataque forte. Cara, pelas odds aqui, eu iria no gol da Inter, tá? Acho que eu gosto. Tanto do gol da Inter quanto do over e meio, certo? E aqui, esse jogo eu acho que é melhor do que todos que a gente analisou ali, com exceção de Chelsea e Manchester City, né? Os outros que a gente ficou nessa de over e meio, um golzinho do time. O gol da Inter eu boto muita fé, porque é um time que passa muita confiança. E os jogos do Como são abertos. Mesmo sendo um time forte, ele leva uma quantidade considerável de gols, beleza? Então, aqui numa disputa entre over e meio e gol do visitante, eu prefiro, de fato, o gol da Inter de Milão, certo? Como eu disse, velho, é um domingo muito capcioso, porque os times que a gente mais confia são visitantes, quase todos visitantes, como vocês viram aí. Caso do Aston Villa, caso do Tottenham, caso do Newcastle, caso da Inter de Milão, Manchester City, Napoli. Cara, é impressionante como esse domingo tá complicado, porque todos os times que a gente bota mais fé são visitantes e joguinhos normalmente capciosos, beleza? Esse jogo é meio que uma leitura um pouco parecida com a de Chelsea e Manchester City, porque são jogos mais abertos para gols, beleza? São jogos que dá para você confiar mais nessa tendência de over goals. Então, por isso, velho, aqui eu já acho mais interessante do que boa parte dos jogos que a gente acabou de analisar. Para mim, essa aqui, a nível europeu, é uma das melhores. Se fosse para escolher 2 jogos aí de ligas europeias, eu ficaria com o do Manchester City e a Inter de Milão. Muito bem, campeonato alemão a gente vai fugir também, né? O que é mais provável de acontecer é essa vitória do Stuttgart contra o Hamburgo, mas aqui teria que ser talvez um dupla com over e meio, tá? Exato, enfim, é isso aí. Para não pegar a vitória seca, né? O grande questão desse jogo é custo-benefício, tá? Porque dupla com gol não vai ter odd, você tem que recorrer ao dupla com over e meio, acredito que tem melhores no dia. Só que a gente tá falando de um Hamburgo que fora de casa é muito frágil e de um Stuttgart que dentro de casa é muito bom, tá? E é um time muito mais qualificado do que o Hamburgo. Então é muito pelo custo-benefício que a gente não entra muito no mérito desse jogo. Só que você pode ligar um alerta aí pro ao vivo. Esse é o tipo de jogo que, pô, se o Hamburgo abre o placar ali no início do jogo, é um potencial gigantesco do Stuttgart virar. Se não sair um gol cedo, você pode pegar esse over e meio. Então é mais pro ao vivo aí essa partida de fato. Bom, temos o Lyon aqui no Campeonato Francês contra o Lorient, mas o Lyon vem mal, tá? Mas vai pegar um time ali o Lorient é nono, né? Eu confundi com o Le Havre. O Le Havre que é um time ali mais na parte de baixo. É um jogo difícil, tá? O Lyon nem gol tá fazendo mais, enfim. O Hendrick, o técnico já tá criticando ele publicamente. Enfim, a odd nem é tão atrativa assim, né? O gol do Lyon, que seria talvez a coisa mais confiável nesse jogo, é 1,14. Nas principais casas, 1,17, talvez, muito baixo, tá? Então é um jogo também que a gente não vai entrar. Quem quiser se arriscar um dupla com o gol do Lyon, ok, mas o Lyon não vem passando essa confiança
nos últimos jogos. A gente pode até mostrar aqui, né? 9 jogos sem vencer, tá? É muita coisa. E assim, muitos jogos no próprio campeonato francês, né? Angers, perdeu do Mônaco, empatou com o Le Havre, né? 2 times ali relativamente frágeis que o Lyon não fez gol. Le Havre e Angers. Tudo bem fora de casa, mas mesmo assim não fez gol. Então é uma campanha ruim. E a última vitória foi contra o Nice, né? Que é um time também em crise, tá mal demais esse ano. Enfim, não vamos no Lyon, né? Ou você quer ir no Lyon, Matheus Montenegro? Não, confio de jeito nenhum, velho. Momento muito ruim. O Lyon, ele engatou 12 vitórias seguidas e agora o Lyon tá 8 jogos sem vencer, pô. Impressionante, tá? E até uns jogos passando em branco e tal. No máximo um golzinho do Lyon aí você poderia pegar, mas pro ao vivo também tem melhores no dia, velho. Não tem pra que forçar a barra não, ao meu ver. Muito bem, temos campeonato português, tá? Nesse domingão, Benfica e Nacional aqui, odds bem esmagadas, tá? O Nacional é um time que tá brigando para não cair, 25 pontos, mesma pontuação do Casa Pia, tomou 39 gols, né? Vem de vitória na última rodada, o Benfica vem de alguns tropeços, né? Mas em casa, o Benfica tem uma campanha de 9 vitórias e 5 empates. Marcou 33 gols e sofreu 10, tem uma média superior a 2 gols por jogo atuando em casa, tá? O Nacional não é um time que toma tantos gols assim também, tá? Assim, a gente vai ver aqui, ele ganhou do Estrela Amadora, aí perde por 1-0, 1-0, 1-1, perdeu do Braga por 2-1, 3 do Arouca destoou, né? Perdeu do Porto por 1-0, 0-0, 2-1 e venceu 4-0 o Rio Ave. Cara, aqui só dá para pegar vitória com 2 gols do Benfica, tá? Quem quiser arriscar mais, é isso. É a única coisa que dá para pegar. 2 gols do Benfica aqui a partir de 1,20. Mas é isso, né? O Nacional não faz gols como a gente viu. Mas o Benfica, em casa, faz geralmente pelo menos 2 gols. Fica aí muito ao seu critério, avaliar o custo-benefício aí. É provável que o Benfica faça 2 gols? Né? Assim, contra Braga e contra Sport, o Nacional tomou 2 gols. Mas foi exatamente 2 gols, né? Então tem esse risco aí. Mas é o que dá, né? Para esse jogo é o que as odds proporcionam. Mais um jogo que não é muito bom pelo custo-benefício de odds, né? Você teria que se expor muito. A gente já se protegeu no último jogo contra o Casa Pia, a gente nem foi na vitória seca e acreditava que poderia ser um joguinho capcioso. A gente pegou o dupla com over e meio, né? Aqui até o dupla com over e meio acaba não sendo uma boa, porque você tem que pegar o over e meio do Benfica, né? O over e meio no jogo é muito baixo. Então é muito pelo custo-benefício. É mais um jogo que é mais para ficar ligado pro ao vivo. Não saiu o golzinho cedo do Benfica, o Benfica tá pressionando muito, aí acaba se tornando uma alternativa melhor aí a favor da equipe da casa. Bom, temos Porto e Estoril, tá? O Porto é líder, Estoril é 7º. Estoril vem de 1 vitória só nos últimos 5 jogos. O Porto tá ali relativamente um pouco ameaçado, talvez, né, em relação ao título, porque o Sport tem um jogo a menos. Então pode tirar essa vantagem aí, pode cair para 2 pontos, por exemplo. O Estoril é um time que está na parte de cima. Jogando em casa, o Estoril tem 6 vitórias em 14 jogos, empatou 5, perdeu 3, marcou 27 gols, tá? Marcou muitos gols em casa. E o Porto em casa, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí, Matheus Montiel? A odd é até boa do Porto, né? Daria para pegar um dupla com gol, possivelmente. Isso. Aqui você já entra mais no mérito do custo-benefício em relação ao jogo do Benfica, né? Um duplazinho com gol já pode ser uma boa. Ou até o dupla com over e meio, se quiser se expor mais ao risco, né? Só o over e meio já tem um oddzinho aqui, 1,20 e pouco, tá? Então o custo-benefício acaba sendo melhor aqui um pouquinho de fato do que o jogo do Benfica. Muito bem. Over e meio ou dupla com gol do Porto? O duplo gol do Porto dá odd mesmo? Acho que dá, né? O duplo gol do Porto é melhor. 20, eu vi aqui, não, é melhor. 1-0 Porto, eu acho que é mais provável 1-0 Porto do que 1-1 até. Porque a defesa do Porto é boa, né? A defesa do Porto é melhor que a do Benfica, por exemplo, fazendo um comparativo. Então o duplo com gol do Porto é melhor, de fato. Fora de casa o Porto ganha muitos jogos por 1-0, né? É um resultado comum aí do Porto, então fica aí essa opção. Campeonato Português. Para fechar, temos Brasileirão, temos 5 jogos, né? Começando pelo jogo 11 horas da manhã, Atlético Paranaense e Chapecoense. Tá? O Atlético tá ali em 6º, é um time que em casa tem uma boa campanha, tá? 4 vitórias e 1 derrota, e essa derrota foi para o Corinthians, onde o Corinthians não jogou nada. O Atlético perdeu pênalti, enfim. Então poderia ser tranquilamente 5 jogos, 5 vitórias, e vai pegar uma Chapecoense que, como visitante, ainda não venceu. Tem 1 empate, 2 derrotas, marcou 1 gol e sofreu 5. Tudo bem que foram apenas 3 jogos como visitante. Mas eu considero esse, Matheus Montenegro, o melhor jogo do dia, tá? Sim. O mais confiável. Pode dar errado pode, mas enfim. A Chapecoense jogou muito mal contra o Atlético Mineiro, tomou 4-0.
Aí, na rodada passada, com uma a mais. Concordo, velho. Esse jogo aqui, para mim, em termos de custo-benefício, de confiabilidade, é o melhor do dia. Até mesmo a vitória seca do Cap, eu acho que é um excelente pedido para esse jogo, beleza? Chapecoense é um time que, para mim, é o mais frágil dessa Série A do Brasileirão. Eu até bato nessa tecla. É um time de Série B na Série A. Não fez grandes investimentos, né? O presidente, inclusive, deu declarações a respeito disso. E o Cap é um timezinho que tá organizado, velho. Jogando dentro de casa, eu boto muita fé. Eu já gosto da vitória seca. Mas aí, para esse nosso âmbito de proteção, para fazer uma duplinha e tudo mais, cara, o dupla com gol já tem uma odd ali cerca de 1,20 e pouco. Tá uma excelente pedida, meu irmão. Para mim, essa é a melhor do dia, tá? A melhor do dia, sem muita enrolação. Aqui é papum. Vale lembrar, esse jogo é de 11 horas da manhã, tá, galera? Então fiquem atentos aí. Tem muita gente que só deixa para ver o vídeo, nesse caso aqui, no domingo à tarde. Pode ser que acabe perdendo isso aí, né? Infelizmente. Então, se você já tiver visto isso aí, preste atenção em outras dicas que a gente vai sugerir. Muito bem. Tem Botafogo e Coritiba também, né? O Botafogo deu uma melhorada, mas empatou na Copa Sul-Americana, né? Com Caracas. Resultado ruim. Mas não perde a 3 jogos, vem marcando gol aí a 1, 2, 3, 4, a 6 jogos seguidos marcando gol, tá? Pelo menos o ataque melhorou. O ataque é bom, né? Júnior Santos, enfim, tem uma qualidade ali. Tem o Danilo da seleção brasileira no meio. E pega um Coritiba que vem de 3 jogos sem vencer, empatou com o Fluminense em casa e com o Vasco em casa e perdeu do Atlético Paranaense fora, né? Mas o Coritiba fora tem vitórias contra Mirassol e Cruzeiro, tá? Já tem dois jogos ali onde ele conseguiu bons resultados fora. Mas aqui eu confio. Cara, eu confio em gols aqui, tá? Até o gol do Coritiba eu confio também aqui. A odd é 1,61. Tem uma odd bem interessante, viu? O Botafogo toma gol todo jogo. Mas eu lembro que eu ficaria por aí, tá? O over 1,5, gol de um dos times, gol do Coritiba, quem quiser ser um pouco mais ousado. Eu lembro que a gente destacou, foi o gol do Coxa acho que foi contra a Chape, ou foi contra o Mirassol, não foi? Que era mais de 1,60 também, deu rim. Isso. Eu acho que é um jogo aberto. O Botafogo não tá passando essas grandes confianças também, né? Mas o gol do Botafogo eu gosto, tá? O gol, eu acho que é bem ok. É um time que tá com a defesa deixando muito a desejar, mas ofensivamente tem funcionado. Se você não confia no Botafogo, o over é uma boa pedida, porque esse é aquele tipo de jogo que dá para você confiar com o gol do visitante, certo? A defesa do Botafogo, meu irmão, zero confiabilidade. Então abre margem para um eventual gol do Coxa. Mas eu ainda prefiro o gol do Botafogo. Eu acho difícil ser 1-0 Coxa, né? Então, o golzinho do Botafogo, para mim, em termos de segurança, é a melhor pedida. Mas é um jogo que tem custo-benefício interessante. A gente bate muito nessa tecla, tá, galera? Campeonato Brasileiro, custo-benefício do mercado de gols, ele é muito bom comparado às ligas europeias, tá? Então, abra muito o olho para isso. Dá para você fugir muito de resultado final em Campeonato Brasileiro. Bom, tem Fla-Flu também nesse domingo, né? Jogo no Maracanã. O Fluminense que vai muito bem, né? Com o Zubeldia quando tem o mando. Inclusive é um time que geralmente vai bem contra o Flamengo, dificilmente perde do Flamengo. Diferença aí de 3 pontos entre os dois times. O Flamengo tem um jogo a menos, é verdade. O Fluminense em casa, tá? Venceu em 5 jogos como mandante. Grande campanha. Só que o Maracanã também é do Flamengo, né? E é torcida dividida, né? Tudo bem que vai ter mais torcedor do Fluminense, mas geralmente a torcida dividida. Cara, aqui é um jogo difícil, tá? Esse gol do Fluminense ao 1,53 eu acho um ótimo custo-benefício também, tá? Claro, é o Flamengo, o último jogo entre eles foi um 0-0, né? Mas quem quiser arriscar aí, tem o seu valor. Mas a gente prefere o under, né, Matheus Moura? Como é que você prefere aqui nesse jogo aí? Eu prefiro o under, velho. Eu fui até puxar essa estatística. A última vez que um Fla-Flu, saiu 4 gols ou mais foi em 2023. Eu vou converter isso aqui em termos de dados. Deixa eu até confirmar isso aqui, ó. Nas últimas 16 vezes que se enfrentaram, saiu no máximo 3 gols. Fla-Flu, historicamente, é um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, muito 0-0, muito 1-0 para um dos dois lados. Então eu não me arriscaria nessa de pegar gol de um ou outro time. Eu vejo um custo-benefício no gol do Flu? Vejo. Mais de 1,50 pré-jogo é uma boa pedida. É um ataque que está funcionando muito bem. Há tempos, não é nem dessa temporada. Desde que o Zubeldia chegou, funciona muito bem. Sobretudo quando o time é mandante, né? E nesse caso aqui é no Maracanã, né? Então, assim, o gol do Flu pode ser uma boa, mas eu deixarei para ao vivo se o Fluminense realmente estiver dominando as ações e tudo mais. Para pré-jogo, eu confio mais no under 3,5 de fato, beleza? Eu acho que é o mais seguro aí para esse confronto. Minha expectativa é que seja um jogo pegado. 1-0 para um dos dois lados, 0-0, 1-1. Eu acho que não passa muito disso, não. Então você pode pegar o under 3,5, né? Aí uma odd 1,20. Cara, como é clássico, né? Geralmente dá para pegar ambas cartão aí, tá? Quem quiser cartão aumentar uma odd. Já que o under 3,5 é 1,20, né? 1,19 e 1,20 ali, dependendo da casa de aposta.
Combina com ambas cartão, que também não é odd muito alta, mas combinado com isso vai para 1,25, 1,26 por aí. Bom, Corinthians e Palmeiras, outro clássico, né? O Corinthians jogou na Libertadores, na Argentina, na quinta-feira, né? O Palmeiras jogou na quarta, na Colômbia. Inclusive, Fluminense e Flamengo também jogaram fora, né? Na Libertadores, chegam um pouco mais desgastados, assim como Corinthians e Palmeiras. Só que o Palmeiras vem sendo freguês aí do Corinthians nos últimos anos, mas o Palmeiras é líder. Por outro lado, né? Tá muito bem no Brasileirão, levando muito a sério. 8 vitórias, um empate, uma derrota. Corinthians tem Diniz, né? Que estreou bem. E aí, Matheus Montenegro? Dinizismo, será que vai funcionar dessa vez? Eis a questão, né? É mais um clássico, galera. Clássico eu não sou tão fã de você operar em clássico. Acho que tem oportunidades muito melhores no dia, mais confiáveis. Porém, eu vou me apegar um pouco à confiança. Eu acho que o Palmeiras passa mais confiança que o Corinthians, né? É um início de trabalho ainda do Fernando Diniz. Foi uma boa estreia contra a Platense, isso aí é um fato. Mas eu ainda acho que é cedo também até para você confiar no over 1,5, né? Que o estilo de jogo de Diniz, a gente sempre bate nessa tecla de tendência de gols, né? Naturalmente. É um jogo que acaba sendo muito expositivo. O Corinthians se expõe muito pelo estilo de jogo do Diniz. E muito bom ofensivamente. Geralmente é isso aí. Mas ainda é muito cedo para o trabalho de Diniz já ser colocado em prática. Então, meu velho, eu prefiro um gol do Palmeiras aqui nesse jogo, tá? É mais uma partida que eu enxergo uma certa tendência de under goals também. Você pode ficar com under. Só que esse fator Diniz me deixa com um pezinho atrás. Já pode condicionar para ser um jogo um pouco mais movimentado. Então eu prefiro ficar com o gol do Palmeiras aqui. Eu acho que é a melhor pedida. Muito bem. Gol do Palmeiras. Quem não quiser, vai no under 3,5. Eu também acho que não foge muito entre 1-1, 2-1, 2-0. Acho que é por aí também esse jogo. E o under 3,5 tem até um áudio maior do que o do jogo do Flamengo e Fluminense nesse confronto. Bom, Bragantino e Cruzeiro, tá? Cruzeiro na vice-lanterna, Bragantino ali no meio de tabela. O Cruzeiro em casa, na Série A, tem uma vitória, 3 empates e uma derrota, né? Que foi uma derrota para o Curitiba, que foi no primeiro jogo em casa, então nos últimos 4 jogos em casa não perdeu. E vai pegar um Bragantino que, como visitante, tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Né? Venceu o Curitiba e venceu o Mirassol, tá? Também não foram jogos tão difíceis assim, fora de casa. E o Cruzeiro vem de vitória em Guayaquil, né? Jogou bem, venceu por 1-0. E o Bragantino jogou com o time reserva, tá? Na Sul-Americana e perdeu para o Carabobo, 1-0. Bom, aqui eu já acho que dá para você confiar no Cruzeiro, certo? É um time que está um pouco instável? Não tem passado essa confiança tão grande assim. O jogo contra o São Paulo, eu acredito que foi um pouco mais atípico do que realmente se espera para esse Cruzeiro do Arthur Jorge. Foi um primeiro tempo horrível do São Paulo ali, ou do Cruzeiro ali, né? E acabou sendo amassado pro São Paulo no final das contas, tomando um hat-trick de Ferreirinha ali, né? Eu confio no Cruzeiro, velho. Não acho que perdem. A odd tá boa. Eu acho que é um custo-benefício interessante, 1,85, certo? É mais um time que eu confio na vitória seca, mas com um leve pé atrás em relação ao do Atlético Paranaense. Para escolher uma vitória seca, no dia eu escolheria a do Cap. Mas, meu velho, não acho que o Cruzeiro perca esse jogo. Deve deixar seu gol, né? O Cruzeiro, o único desfalque considerável aí é o Cássio, realmente. Então, ofensivamente, vai com o Caio Jorge, vai com o Matheus Pereira. Bota fé no golzinho do Cruzeiro também. E aí, meu irmão, eu não vou nem destacar só o dupla hipótese ou só o gol. Eu gosto do dupla com o gol do Cruzeiro, beleza? Eu acredito que vai ser um jogo meio avassalador do Cruzeiro, como foi ali contra o Vitória. Apesar do Bragantino ser um time que coloca mais dificuldades em práticas. Não acho que vai ser tão fácil assim quanto o Vitória. Mas eu acredito num volume de jogo do Cruzeiro parecido com aquela partida ali. Então, meu palpite para esse jogo, velho, é coisa de 2-0. Pode ser um 3-0 Cruzeiro, 3-1. Eu acho que por aí, velho. Tô botando fé no cabuloso nesse jogo, tá? Um duplinha com gol eu acho interessante. Tem um odd por volta de 1,35. Para uma dupla é muito boa. Tá no mudo. Para quem quiser fugir de resultado final, tem o over 1,5, que eu acho também uma boa para esse jogo, mas vamos confiar no Cruzeiro, tá? O Cruzeiro em casa, querendo ou não, só perdeu no primeiro jogo, com o Tite ainda, nos últimos 4 não perdeu, mesmo quando não jogou bem. Então é um time que em casa é difícil de ser batido. E agora melhorou, tá? Jogou bem na Libertadores, tudo bem que chega um pouco mais desgastado do que o Bragantino, né? Que poupou jogadores, mas, enfim, é o Cruzeiro em casa. Em uma hora esse time vai engrenar no Brasileirão, tá? Não vai ser um time que vai ficar na zona de rebaixamento muito tempo. Bom, é isso, tá? Jogos analisados, vamos para o nosso bilhete pronto, tá? Desse domingão. Vamos para o nosso tamborzinho. Cara, vamos de Brasileirão, tá? É isso, dupla e gol do Cruzeiro e dupla e gol do Atlético Paranaense. 2 mandantes que são favoritos nos seus jogos,
que precisam da vitória, né? O Cruzeiro para sair da zona, o Atlético para se aproximar ali da parte de cima novamente. É isso, tá? A Europa tá muito capciosa. Eu gosto. Quem quiser ser ousado, quem quiser fazer algo de manhã, eu faria dupla do City com over 1,5. Tem o seu risco, o City joga fora de casa e tal, mas enfim, aposta é risco também, né, galera? Mas eu acho que tem um custo-benefício bem interessante. Um dupla do City com over 1,5 contra o Chelsea é muito mal, tomando muito gol. Enfim, seria um outro bilhete para quem quiser fazer Europa nesse domingão. Ou então fazer over 1,5 no City com over 1,5 em Inter e Milan. Inter em como, né? Vai dar um odd abaixo de 1,60, mas dá um odd de 1,50 e alguma coisa. Sobre o Manchester City, inclusive, tem um ponto importante a destacar, que a gente já tá gravando aqui depois da derrota do Arsenal pro Bournemouth em casa, né? E agora, oficialmente, o Manchester City só depende dele para ser campeão de Premier League, tá? Ele tá 9 pontos atrás do Arsenal. Só que ele tem 2 jogos a menos e eles têm um confronto direto que é na casa do Manchester City. Então o Manchester City só depende dele agora pro título. Acho que agora é que o Guardiola vai dar um gás absurdo. Principalmente considerando que já foi eliminado da UEFA Champions League, né? O Arsenal ainda precisa mesclar com a Champions League. Enfim, pode ser uma boa pedida para quem quiser pegar algo da Europa ali de manhã. Mas para o dia, eu realmente prefiro o Brasileirão, tá, galera? É onde eu vejo mais custo-benefício. Os jogos da Europa são muito difíceis. Praticamente todos os times que a gente confia nas ligas europeias são visitantes, como a gente viu aí, e joguinhos capciosos. Aqui eu já boto fé. Eu acho que é o cenário que a gente gosta. 2 times bem favoritos jogando dentro de casa, certo? Quem não estiver confiando muito no Cruzeiro, eu até acho interessante você pegar a vitória seca do CAP. Tá 1,53, 1,55, dependendo da casa que você opera. É uma odd mais baixa do que essa nossa duplinha aqui. Fica a seu critério. A gente gosta dessa metodologia, é o que dá certo no longo prazo, né? Como eu disse, tem períodos instáveis, tá? Abril tá um pouco instável, mas faz parte, galera. A gente pensa no longo prazo. A nossa preocupação não tá em lucrar ali em 10 dias, em 15 dias. É uma parada anual. Então, pés no chão, a gente trata isso aqui como um investimento de longo prazo. É a metodologia que eu e Fábio tem. Por isso que a gente sempre fala, isso aqui não é para ser uma regra. Se você não tem a mesma cabeça que a gente, talvez não funcione esse método para você, certo? Para eu e Fábio tá de boa. A gente teve março muito lucrativo, fevereiro muito lucrativo, janeiro foi um pouco menos, mas também foi lucrativo. Então, pra gente, essa metodologia funciona. Por isso é a que a gente bota em prática e é a que a gente compartilha com vocês, beleza? Muito bem, palpitão, tá? Dupla é gol do Cap, gol do Botafogo, under 3,5 no Fla-Flu, gol do Palmeiras contra o Corinthians e dupla e gol do Cruzeiro, tá? Vamos acrescentar o dupla com gol, né? Os dois já tem uma odd ali de 1,20, né? Tanto dupla como gol, mas a gente vai juntar os dois para colocar no bilhete. Premier League, gol do Tottenham, gol do Aston Villa, mas esses jogos também você pode deixar mais pro ao vivo, tá? Mas pré-live é o que a gente mais confia, tirando esse City e Chelsea, né? Que a gente confia muito no over 1,5. E pelas odds, quem quiser pegar um dupla do City para ir até para cima de 1,60, a gente considera que vale a pena. Como Inter over 1,5, Estoril e Porto, dupla e gol do Porto, né? A gente vê que o domingo na Europa sem tantos jogos assim tão confiáveis. Até porque os favoritos jogam fora de casa. Até nesses jogos que a gente separou, todo mundo é fora. Porto é fora, Inter é fora, City é fora, Villa é fora, né? O Tottenham é fora. Então a Europa tá capciosa, mas por outro lado as odds ajudam, tá? Por eles serem visitantes. Mas enfim, a gente vai preferir focar no Brasileirão. É isso, Matheus Montenegro. Tamo junto. É isso. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço, pés no chão, responsabilidade sempre, sem euforia nos greens, sem desespero nos reds. Vamos embora, que vem esse domingo. Tamo junto. Valeu, tamo junto.